aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos um dossiê daquele e aí não deu para comentar sobre o artigo publicado por ele, Jair Messias Bolsonaro, na Folha de São Paulo, mas foi até bom, porque juntou todo o choro e mais algumas coisinhas pra gente poder comentar. E aí, antes de ler o artigo de Bolsonaro, eu não vou nem trazer o choro. Eu vou começar até mostrar aqui rapidinho, ó. Entenda o caminho que Bolsonaro precisa percorrer para deixar de ser inelegível. Quero comentar sobre isso, aí falar sobre o choro que rolou ontem. Nesse primeiro tópico até tem um mini dossiê. Entregar o que um jornalista pediu. Ele pediu e vai obter. Teve uma pessoa muito interessante aí que criticou Bolsonaro e a gente tem que saber quem ela é. Aí depois a gente vai entrar no texto de Bolsonaro, analisar o conteúdo do texto, ver outro texto que também foi publicado pelo advogado de Bolsonaro em outro jornal do consórcio. Aí depois eu quero comentar também sobre o choro na direita. Teve muita gente aí chorando, né? A tropa puro sangue tá revoltada. Aí depois eu quero falar dos Estados Unidos, falar do Trump, algumas coisinhas aí que rolaram nas últimas horas. A esquerda aí preocupada porque vem se desenhando um cenário que pode se repetir no Brasil em 26, o que aconteceu agora nos Estados Unidos em 2024. E aí também tem um texto muito bacana que eu vi, né, falando sobre Trump, sua agenda econômica. Pra terminar o vídeo de hoje, não sei se vai dar tempo de comentar, falando do Dilma, a situação dele não tá boa. Até o Felipe Neto já está criticando os ministros de Lula. A Glaze tá criticando Lula, depois teve que voltar atrás e falar, não tava criticando ele, veja bem. Não, tá aquele caos, daquele jeito. Mas vamos que hoje tá cheio de boas notícias. E aí, isso aqui é bem rápido. Eu nem vou entrar no conteúdo, porque o conteúdo pra mim, de coração, tanto faz. O conteúdo dessa nota, pra mim, tanto faz. O ponto é o seguinte, até ontem, dia 11 de novembro de 2024, era impossível Bolsonaro ser candidato. Era impossível, não tinha esse cenário. Não tinha, era impossível. Aí agora, não é mais impossível, é improvável. Já tá mudando, né? Daqui a pouco, né, vai virar provável. Aí você vê, antigamente não tinha jeito. Caso perdido. Agora, especialistas em direito eleitoral consultados pelo Estadão apontam 3 acessos possíveis, mas avaliam como improvável. Era impossível e não tinha chance. Agora é improvável, mas já tem 3 caminhos. Curioso, viu? Curioso como as coisas vão mudando, né? Será que são os novos ventos? Desconto é uns 40%, né? Óbvio. Esse tema aqui empolga um pouco. Tento manter, né, os pés no chão, mas esse tipo de coisa deixa sonhar, né? Tá liberado. Hoje tá liberado. Vão eleger o Bolsonaro de novo, depois ficar colocando banner de assine a Folha para apoiar a democracia e o jornalismo. Ontem não faltaram críticas, né? Gente na esquerda puxando os cabelos, porque Bolsonaro publicou um artigo na Folha de São Paulo. E o homem é brabo, viu? O homem foi pra cutucar, mandando a turma aceitar a democracia, dando aula de democracia por maluco ficar revoltados. Aí você vê, Carolina Botelho, a Folha abriu espaço para que um ex-presidente que violou a Constituição, que manejou para que a população se insurgisse contra os poderes republicanos, que conspirou com as Forças Armadas pelo golpe de Estado para enriquecerem e ganharem mais poder, escreve uma coluna de título: Aceitem a democracia. Sério mesmo, tem que criar uma nova regra no Brasil. Talvez passar até uma lei. Quando for chorar assim, não pode ser tweet. Tem que mandar áudio. Se puder fazer com um videozinho, melhor ainda. Mas tem que proibir. Negócio assim, vou chorar com textão. Não. Vou chorar, manda o áudio. Aqui, ó. Pra dar um exemplo. Quando for chorar, chore igual o Thales. Dá a cara a tapa pra gente ver o tom da voz de revolta. Como disse um leitor aí, é muita cara de pau do Bolsonaro acusar os outros de não aceitarem a democracia, tendo ele comandado uma invasão aos prédios da democracia na Praça dos Três Poderes, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.
Pronto, ó, por essa fala aqui, eu, sendo Bolsonaro, eu processava o Thales. Essa aqui é imputação de crime, né? Bolsonaro comandou invasão, mas como assim? O cara tá nos Estados Unidos de boa, um bando de maluco foi lá, aí a culpa é de Bolsonaro? Não. Acho que vale um processo aí, fala, peraí, você prove que fui eu. Já começar, né? Esse aí, chorando, tá tentando se incriminar. É um absurdo ele fazer isso. Mais risível ainda, ele publicar esse artigo num jornal que abre para ele democraticamente o espaço para ele escrever, mostrando, olha aqui, olha, o que é democracia. Ele ainda não entendeu o que é democracia. Não entendeu e não quer entender. Nem ele, nem o Trump, nem essa turma, nem o Erdogan, nenhum desses autocratas quer entender o que é democracia. E o Bolsonaro mostra isso nesse artigo que ele não escreveu. Você tem razão, está na cara que ele não escreveu. E o ghostwriter é muito bom, porque conseguiu usar algumas frases parecendo, como você disse, usando coisas do próprio Bolsonaro, para parecer que foi ele. Mas é evidente, ele não fala desse jeito. O Bolsonaro fala como um garoto de rua. Fala e escreve como um garoto de rua. Então, desses garotos, desses moleques de rua que a gente vê por aí, que não. É o Bolsonaro. Eu achei essa fala meio preconceituosa, né? O que é jeito de garoto de rua? Essa turma aí que fala tanto em empatia dos mais pobres, sabe? Tá menosprezando. E errado falou como garoto de rua também? Cadê a empatia? Essas elites, né? Nossa, essas elites, elas são muito preconceituosas. Aí vem, cadê? Ler na Folha de São Paulo que Jair Bolsonaro defende a democracia. É parecido com ler um artigo de um criminoso que tira vidas, defendendo o direito à vida. É como apagar da memória do país que o inelegível chechou uma tentativa de golpe armado contra o presidente eleito. Armado ainda por cima, viu? Com gente que planejava o sequestro dos presidentes da República e do Supremo, que tentou sabotar o processo eleitoral, fraudar o resultado. Ele é o chefe do extrema-direita que prega o ódio, pratica a violência. É repugnante esse tipo de tentativa de normalizar um extremista. No final entrega, né? Tá normalizando, né? Nossa, né? Tá difícil agora fichar Bolsonaro como extremista. Tá ficando cada vez mais difícil, né? Os tempos estão mudando. Aí o Gadelha noticia, né? Que Bolsonaro foi lá cutucar a provocação de Bolsonaro a Gleisi Hoffmann. Foi por causa desse tweet aqui, ó. A amante está nervosa. E aí o Gadelha e o Zuc comentam. Ex-presidente Jair Bolsonaro fez publicação provocando Gleisi Hoffmann ao lembrar apelido atribuído a petista na lista do Odebrecht. Tava nervosa mesmo a Gleisi, viu? Relaxa aí, Gleisi. Relaxe. Agora, texto bom é esse aqui, ó. Tiveram alguns outros na imprensa, sabe? O Reinaldo Azevedo também foi lá chorar, tantos outros. Agora, esse aqui tem uma pitada a mais. Publicação de artigo de Bolsonaro, um notório golpista na Folha, é golpe no estômago. Aí, olha o subtítulo. Era necessário um editorial vigoroso que desmascarasse ponto por ponto as falácias do impostor. Aí você vê quem que escreveu, né? Ricardo Couto, jornalista, é colunista do UOL, trabalhou na Folha e em outros veículos e foi secretário de imprensa no primeiro governo Lula. Pronto, aqui fizeram uma coisa muito importante, que é colocar a biografia dele. Olha só, um lulista está revoltado. Meu Deus, como ela é imparcial. Bom, não vou fazer um editorial desmentindo ponto por ponto quem é o Ricardo Couto, mas eu acho que relembrar o passado dele é o suficiente para desmontar ponto por ponto esse choro, que deveria ser proibido por texto. A gente tem que entrar agora na nova era, o choro tem que ser com áudio. Aí vamos lá. Se você vai lá no Arquivo Nacional, 20 de abril de 1989, era um dossiê, na época sigiloso, hoje não é mais, falava de uma viagem do entreguista mor, o vassalo do Biden e do globalismo, Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento ele estava na Europa. Na época, né, o Lulinha adora curtir os gastos.
e sua comitiva foram cobertos pela Fundação Friedrich Ebert, do PSD, né, o Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD. E essa fundação, inclusive, participou do processo democrático brasileiro, esteve ao lado da democracia. Tiveram artigos na Folha de São Paulo, um deles, criticando Bolsonaro lá em 2022. Será que teve algum tipo de pressão internacional? Não sei. O que eu sei é que nessa viagem, quem estava com Lula? Ricardo Couto. Esse grande democrata revoltado com Bolsonaro estava na viagem com Lula, onde, em audiência com Andreotti, Lula discutiu a dívida externa brasileira, afirmando que a dívida é impagável. Ele comentou sobre a importância da região amazônica para a humanidade, que considera um trunfo para que um governo democrático e popular possa exigir mudanças no tratamento da dívida externa brasileira. Você está entendendo? O Lula não é entreguista de hoje. Não é de hoje que o Lula está rifando a Amazônia. O Lula está rifando a Amazônia desde que o Brasil é Brasil. Desde que o mundo é mundo. Em 14 de março de 89, em sua passagem por Estocolmo, Lula fez palestras na Universidade da capital, conversou com metalúrgicos suecos, falando da Amazônia para os ecologistas escandinavos. Então, toda essa agenda verde, essa agenda globalista, o Couto está junto com Lula. Inclusive, fez parte do governo Lula. Aí, e essa aqui é a melhor das viagens. Um dossiê de 29 de junho de 1989. Fala sobre a viagem. Deve ser aqui que o Lula conheceu o Biden pela primeira vez, né? Amor à primeira vista. Viagem do deputado Luiz Inácio Lula da Silva a Washington, né, para os Estados Unidos. Aí, Lulinha foi se encontrar com o senhor Peter Bell, que em 1969 foi o cara que deu dinheiro pro FHC, mas que em 89, 20 anos depois, estava ocupando o posto de vice-presidente do Diálogo Interamericano. Por vezes, né, foi denunciado no Brasil que Lula e FHC eram farinha do mesmo saco, teatro das tesouras, ambos globalistas atuando contra o Brasil. E Lula também teve um encontro privado no Council of the Americas, grupo aí, né, que tem as digitais do Rockefeller. E quem é que estava com Lula? Quem é que estava com ele mais uma vez? O Ricardo Couto. Então, assim, esse tipo de gente é que não devia ter espaço na imprensa, porque são agentes antinacionais. São pessoas responsáveis por ações de lesa pátria. Então, se tem alguém que não merece espaço no debate público, é Lula e o Couto. Vocês dois, vocês estão contra o Brasil. Vocês não estão pelo Brasil. Vocês são serviçais de forças transnacionais. E é por isso, inclusive, que eles têm tanta raiva, né, das Forças Armadas. Na época, isso aqui foi feito pelo SNI. O malvadão SNI. Tipo de informação preciosa que deveria estar em todas as matérias assinadas pelo Ricardo Couto. Além de colocar que a secretária Lula falou, é um vassalo entreguista que desde 1980 trabalha para vilipendiar a soberania nacional a serviço de forças globalistas como o Diálogo Interamericano e a turminha da Fundação Ford. E Zé Fini. Aí vamos lá, né, pro texto do homem. Já era até para ter mudado o tema, mas aqui não mudou, a gente fica aqui. Aceitem a democracia. Aceita, Couto. A democracia é isso. As pessoas poderem escrever. Se bem que isso aí também é liberdade de expressão, né? Na democracia petista não tem liberdade de expressão. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. Os ventos da democracia sopram com direção e sentidos bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Alguns analistas e cientistas políticos, pouco confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é. Não é guinada ao centro. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. Eu gosto de ver o Jair falando assim, ó, liberdade econômica. Liberdade econômica é uma coisa. Outra coisa é liberalismo. O povo quer liberdade econômica, o povo quer que o Estado saia de cima do cangote. São as bandeiras que nós da direita
vimos levantando há anos, mesmo sob graves ameaças autoritárias. Nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem um boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. A resistência e a resiliência da direita têm uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois, quando a ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar destruí-la simplesmente por meio da violência. A moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda na cara dura o resultado eleitoral. Quando não, como agora no vitorioso retorno do Trump, lamenta-se por ter permitido que seus adversários da direita disputem as eleições. Não está na cadeia? Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro de suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. E como tem aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo? Agora mesmo, nas nossas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e mulheres da direita invadiram democraticamente pela força do voto a arena política, no tsunami de afirmação poucas vezes visto. Nossos quadros, dos diversos partidos, surgem às dezenas, centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Essa é uma boa pergunta. Onde estão os novos quadros da esquerda? Eu até te digo, estão em Nova York. Ontem eu vi um vídeo, a Paula Schmidt postou, Tabata Amaral e João Campos, ambos foram convidados para estudarem, sobre segurança pública com os democratas. Nova York acho que não é um lugar que a segurança pública está dando muito certo. Os furtos lá estão ruins, a coisa está piorando. E acho que eles foram lá, Espero que ele não volte com aquela ideia de transformar furto em besteira e ninguém mais ser preso por furto, porque até a Califórnia já está voltando atrás. Esses são os novos quadros da esquerda, São os meninos dos olhos de ouro dos grandes empresários brasileiros, tipo Lema, Armínio Fraga. Enfim, alguém sabe, alguém viu? Não estou em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Até os seus porta-vozes menos alheios à realidade reconhecem. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Quando a força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que define. E o que é que se tornou a esquerda? Um grupo que a única coisa que sabe falar é democracia, o Estado Democrático de Direito, tem que prender fulano, tem que perseguir cicrano. Olha, meu Deus, meu corpo, minhas regras, minha identidade, identitarismo, agenda woke. Ninguém aguenta mais isso. Pode até resistir por um tempo à custa da repressão e do uso desavergonhado dos orçamentos públicos, mas o seu destino está traçado. Está destinado à irrelevância ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político não vimos isso acontecer? Cada um que faça suas escolhas. Nós da direita, tão justamente acusados de extremismo, continuaremos preservando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade, da democracia, entendida como o governo do povo. Continuaremos nos esforçando para ouvir o povo e estar conectados aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando estes não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação da opinião pública. E trabalharemos com a serenidade e a obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas, para as famílias e para o nosso Brasil. Mesmo descontando 40% aqui, da passada de pano, irretocável nesse texto. Irretocável é falar o quê? Irretocável, do início até o fim.
critica, explica por que ele tá criticando, fala por que a esquerda se perdeu, fala por que a direita vem avançando. Entendi, assim, não atacou ninguém, numa boa, pontuações claras, diretas, faz um aceno pra população, falando, ó, cara, é por aqui o caminho, vamos continuar nos esforçando. Eu não consigo entender por que tanto choro, cara. Não consigo entender. Deve ser porque o texto foi bom, né? Foi bem feito. Aí, vamos partir do pressuposto que não foi Bolsonaro que escreveu. Quem assinou foi ele. Tem 200 milhões de brasileiros. Mais ChatGPT, mais pessoas que moram em outros países que poderiam escrever outra língua e pegar e traduzir. Bolsonaro tem diversas pessoas que falam com ele todos os dias. Se Bolsonaro, se ele escrever esse texto ou não, ele aceitou colocar o nome dele aqui. Porque ele concorda com quem tá aqui. E aí? Muda o que no final do dia? Não muda nada. Não muda nada. Se Bolsonaro só assim botou a digital, não muda nada. Porque ele podia ter escolhido mil coisas. Ele escolheu esse texto. Então não muda nada também. Nada. Agora, do pouco que eu conheço Bolsonaro, que eu realmente não conheço, nunca o vi pessoalmente, nunca tive esse prazer, eu duvido que Bolsonaro pegaria um texto, veio pronto, e fala assim, não, bota aqui, solta a assinatura, só bota aqui agora digital. Eu acho muito difícil Bolsonaro fazer isso. Acho muito difícil. Uma coisa é você falar, não, o cara deu um toque, bota isso aqui, bota aquilo lá. Mas querer falar que Bolsonaro tem um ghostwriter é uma forçação de barra, né? Parece que é não conhecer o cara. Não precisa ser muito próximo a Bolsonaro, saber assim, um ghostwriter do início até o fim. Vai lá, Bolsonaro, só coloca a tua assinatura. Eu acho que isso é demais, né? Acho que tá forçando demais a barra. O que eu sei é que, se a gente pegar as últimas semanas, tivemos, mais recentemente agora, entrevista de Bolsonaro no Globo. Foi até ok, a gente comentou sobre ela, sobre alguns pontos. Bolsonaro elucidando coisas importantes, até sobre movimentos em relação à disputa na Câmara, Senado, questões eleitorais. Bolsonaro falou sobre isso, acho que foi importante. Tivemos, poxa, a capa da Veja, aquela ali foi surpreendente, né? Até na foto tá bonito, que é um negócio assim realmente curioso, né? Tiveram outras entrevistas, Bolsonaro também tinha falado, já tinha conversado essa semana com a Mônica Bergamo mais recentemente. E agora tô na dúvida agora. Enfim, você vê que o cara tá rodando. A gente tava comentando aqui, quem foi que falou isso? Foi a própria Folha de São Paulo. Um texto da própria Folha de São Paulo. Aquele texto que fala sobre a nova era da administração Trump, né, tudo mais. Aí que falava do não é arqui-inimigo, não. Assim, era um coisa em questão de tarifa, né? Enfim, o cara inimigo aí da Agenda Verde. Esqueci agora qual foi o termo que eles utilizaram. Foi arca alguma coisa. Não sei nem o que seria isso. Não foi arca inimigo, não. E aí nesse texto falava do papel do filho do Trump. E aí nesse texto que falava do papel do filho do Trump, falava o seguinte, o Donald Trump Jr., ele foi o responsável por pegar o pai e colocar para rodar, falar fora da bolha, falar em podcast, fazer isso, fazer aquilo outro. Não é isso que o Bolsonaro tá tentando fazer? Conversar com fora da bolha? Não sei como foi que esse texto aqui veio a público. Não sei como é que sei lá, a capa da Veja veio a público, entrevista. Porque eu sei que quem tá ali por perto de Bolsonaro vez ou outra é o Vanguard. Eu sei que o Vanguard é um cara que tem acesso à imprensa. Deve ter ajudado aí com certeza nesse processo, né? Eu acho que esse papel é importantíssimo. Da mesma forma que todo mundo reconhece a importância do Trump ir lá, rodar, furar a bolha, fala com o outro, tá aí. Ontem eu vi um comentário no Twitter assim, ó. Você leria um texto do Lula se fosse publicado na Revista Oeste? Eu leria. Ano passado, quando o Lula escreveu um texto no Washington Post, ou foi no... Não. Foi no Wall Street Journal. Lula escreveu um texto no Wall Street Journal. Esse texto eu acho que foi ghostwriter, porque o Lula não sabe escrever, o texto ainda estava em inglês, né? Então, provavelmente tinha um tradutor. Eu li o texto, eu trouxe em vídeo, eu abordei. Porque eu acho que se você está na política, se você faz a cobertura de política, você é obrigado a ler o que as pessoas estão comentando, principalmente os pesos pesados da política. Não dá para o Lula publicar, falar alguma coisa e eu não lá observar o que ele está comentando. Um texto desse daqui de Bolsonaro. Tu acha que a classe política brasileira não viu, não leu? Não tem importância. Tem gente que só quer reclamar. Só quer reclamar.
Pra quem tava chorando, Bolsonaro na Folha. Tomara que Bolsonaro publique um na Globo e depois um no Estadão. Do Estadão até tem um pedido. Bolsonaro, se um dia o senhor for publicar um texto no Estadão, faça a questão de falar sobre o que é golpismo e comente sobre o papel de Júlio de Mesquita, o fundador do Estadão, em dar o golpe de 1889 que ele participou, e depois comente sobre Julinho, filho dele, Júlio de Mesquita filho. O que Julinho fez em 1932, que ele chama de Revolução Constitucional, mas foi uma tentativa de golpe, e depois o golpe de 64, que ele foi golpe, porque Julinho, ele assume, em 12 de abril de 64, Julinho assume uma reportagem de página inteira, página 144 do Vespertino do Estadão. Julinho assume que desde 20 de janeiro de 62 ele estava criando e articulando um golpe de Estado no Brasil, já tinha até o nome, como o Roberto Campos para assumir ministério, o Lucas Lopes. Então fale, aí relembre. Eu vou ficar muito feliz. Acho que isso jamais iria acontecer e jamais o Estadão iria permitir. Mas ia ser lindo. Bolsonaro explicar o que é golpismo no Estadão, relembrando como o Estadão é o veículo de imprensa mais golpista do Brasil. E aí o advogado de Bolsonaro publicou aqui no Globo, né? O foro privilegiado e a sua inconstância no Supremo. Eu acho que é importante, né? Comentar sobre isso. Acho importante. Mas tem gente que vai falar que é ruim também, que não é pra fazer isso, não é pra fazer aquilo outro. Teve gente falando que é... agora as pessoas vão assinar a Folha de São Paulo porque Bolsonaro publicou um artigo lá. É abusar. É abusar. É abusar da inteligência da sociedade brasileira. Mas vamos lá. Falando rapidamente aí, né, do choro do consórcio, choro da esquerda. Mas teve também o choro na direita. Nossa linda direita intergaláctica. Lembra da grande Vanessa, lá da Brado Rádio? Que tomou aquele linda exposed pelas mãos de Eduardo Bolsonaro. Vanessinha manda e toma um atropelo. Sim, uma manhã chuvosa de novembro. O dia amanhece com a coluna de opinião na Folha de São Paulo, o Globo, escrita por Pablo Marçal, Ricardo Salles, Nicolas Cleitinho ou Luiz Felipe. Sinceramente, você chama de estratégia sem nenhuma estranheza? O que você acha que bolsonarista comentaria sobre isso? Então, né? Ano passado, dia 3 de dezembro de 2023, não foi no amanhecer, né? Mas foi publicado às 22 da noite, então o dia amanhece realmente com a notícia como essa. A miragem de carbono. Um texto escrito por Ricardo Salles na Folha de São Paulo. Meu Deus! Onde estava a Vanessa? Sabe? Onde é que estava? Já tô aqui, ó, fazendo um movimento da cabeça. Tem um movimento da cabeça. O bico, o beiço de choro, o cetrão. Não é com A, ó tio. É o M. É cetrão. Mas o cetrão se vendeu pro cetrão. Meu Deus, a Caatinga vai tomar um banho, Vanessa. A Caatinga tá fedendo aqui. Esse tweet tem cheiro de Caatinga. E o Princeso! O Robert também escreveu na Folha. Sabe, bicho, é incrível. O povo só quer reclamar. Tweets que tem cheiro. Você sente o cheiro da Caatinga? Aí depois vem, né, o cidadão comum. Cidadão de Liechtenstein. É meu cidadão comum, cidadão de Liechtenstein, o Alex. A esquerda surtou quando Luiz Felipe e Ricardo Salles também tiveram colunas publicadas na Folha. Eu não sabia que o Luiz Felipe tinha artigo na Folha, não. Eu vi o do Salles porque o Antônio deu RT nela com a postagem. A postagem no Twitter tava horrível. Ele pegou um print de celular com propaganda. Eu não vou levar pro Atlas todo fé, né? Aí eu tenho que adaptar. Eu fiquei até surpreso, ó. O Salles faz questão de destacar que daqui foi, ó, na gestão Alckmin. Porque ele não se dobra, ele sempre perde de pé. Piadas à parte. Foi por ler essa postagem, né? Por ler o cidadão comum tem muita informação. Foi através do Alex que eu descobri que o Luiz Felipe também tinha um artigo, eu fui procurar. Aí eu vi que esse daqui, ó. O início do fim da era progressista no Brasil. Mas enfim, aí ele diz, né? A esquerda reclamou quando o Salles e o Princeso publicaram o artigo? Não. Bolsonaristas chamaram os dois de vendidos para a esquerda ou centrão? Tem daquela cavada assim com a boca.
Por que a direita puro sangue ficou tão revoltada quanto a esquerda com um artigo publicado pela Folha de São Paulo, né? Escrita por Bolsonaro? Eles possuem inimigo em comum e, quando necessário, se juntam para tentar derrotá-lo. Tem método. Tem mesmo, Alex. Aí vem lá. Quando eu vi ontem, eu achei que fosse fake. Sério que Jair Bolsonaro virou colunista do jornal que denunciou a cabeleireira Débora? É sério. E os lambibotas de plantão estão aplaudindo? Eu aplaudi. E aplaudo de novo. Bolsonaro agora publique no Globo. No Globo agora. Pede pra postar do lado da matéria do Merval. Merval, que você falou dele lá em 2018, da canela. Se lembra quando puxa assim a meia pra cima na entrevista na Globo News, na eleição? Pede pra postar do lado do Merval. Vocês dois juntinhos assim, ó. Dividindo a página do Globo. Ah, Jesus. Tu vê como é a coisa? É manipulação emocional. O jornal que denunciou a cabeleireira Débora. Assim, é um negócio que ninguém apoia. É um negócio assim, um absurdo, né? É um caso grotesco que aconteceu na questão do Rio de Janeiro. Aí o cara fala, olha, ele só falta falar que Bolsonaro aplaude e celebra, né, a prisão da Débora. Só falta falar isso. É surreal. É surreal. Não, Bolsonaro tem que ficar mesmo assim, calado em casa, sem nem usar rede social. Se Bolsonaro twitta, tá ruim. Se não twitta, tá ruim. Se escreve no jornal, tá ruim. Se não escreve, tá ruim. Se vai no Orivete, tá ruim. Se vai na Folha de São Paulo, tá ruim também. Tá tudo ruim. O importante é criticar. Aí, trazendo uma opinião da população comum. 11h59. Maravilhoso! Nicolas discursar na ONU. Todo mundo bateu palma. Bolsonaro escrevendo na Folha é um absurdo. Tá vendo como ele se vendeu ao sistema? Aí depois não querem ser tratados como intergalácticos. Coerência passou longe. Aí você pode falar, uai, mas teve alguém que, por questão do Nicolas, bate palma, mas a questão pro Bolsonaro fica aí nessa? Bom, pegar aqui um exemplo que eu acho que se encaixa no que a Dona Lise está comentando. O senhor Brown, ele também deu RT no tweet catinguento da Vanessa. Sabe quem também não gostou da coluna que Bolsonaro escreveu? Os socialistas. Aí o Maverick Pistola responde. Eu gostei. Achei muito bom o texto do Van Garten. Digo, frouxonar, o frouxo. Muito coerente, pronto. Aí o Brau pergunta, você também gostou que Nicolas vai discursar na ONU? 72 horas após o discurso, eu emito minha opinião. E aí o Brau, né, fecha a conta e passa a régua. Uai, mas você não esperou todo esse tempo para opinar sobre o artigo do Bolsonaro? Essa hipocrisia estraga o disfarce. Sabe como é incrível. É a crítica pela crítica. É a crítica pela crítica. Vamos humilhar. Aí os caras passam de junho pra cá humilhando. Dia sim, dia também. Aí chama de gado. Chama de vendido. Acusa de receber dinheiro do Centrão. Acusa de receber dinheiro de mil coisas. Acusa de tudo que é possível e inimaginável. A turma valida a tese do gabinete do ódio, inclusive o próprio Pablo Marçal validou essa tese. Ele acusa primeiro, assim, ninguém tava falando de nada, ele vai lá e acusa do nada o Carlos de estar operando o seu sistema para destruí-lo. Aí passam meses, frouxonário, vagabundo, safado, distorce o que Bolsonaro fala. Aí vê como são as coisas. No dia antes do primeiro turno, Bolsonaro faz uma live. Um dia antes do primeiro turno, faz uma live com Melo Araújo. E aí Bolsonaro inventa o termo intergaláctico para descrever as pessoas que têm planos mirabolantes totalmente fora da realidade. Aí pronto. Ai, Bolsonaro não agrega. Ai, Bolsonaro não sabe aglutinar. Ai, Bolsonaro só quer dividir. Tu passa 3 meses enchendo o saco, xingando, ofendendo, difamando, acusando de mil coisas. É que quando o Bolsonaro responde, ele que é o safado. O campeão. Pô, pera aí, né, fera? Antes de mostrar isso daqui, peraí que faltou um negócio aqui. Tô lembrando aqui agora. Só um segundinho. Pronto. Pera aí.
Quer mais exemplo? Para dar um exemplo exatamente do que eu acabei de falar. Era aí. Pronto. Ó. Aí aqui, ó. Essa galera que pede respeito. Em um passado recente, um presidente de direita sancionou o aumento do fundão eleitoral para 5 bilhões. Projeto que só beneficiou políticos. Mas um projeto que beneficia o povo não pode ter apoio. Entendi. Bolsonaro veta o fundão. Congresso derruba o veto. Bolsonaro não... Ele não sancionou, ele vetou. Isso é ser intergaláctico. Isso é ser intergaláctico. Sabe? É ser um bando de vagabundo. Não entende de nada. É só gritaria junto à desinformação. Aí, ó. Esse aqui eu até entendo porque é revoltado. Porque ele tava na mamata no PSL e foi demitido. Tava na mamata do PSL, foi demitido. Porque é um cara mal educado. O caso dele tá na Folha de São Paulo até, né? Foi ficar revoltado. Quem acha que até o demitiu foi o Gil Diniz, que anunciou que ele ia ser demitido. Então ele sabe que enquanto o bolsonarismo tiver força, não vai ter mamata pra ele na política, né? Ele não vai conseguir viver de política. Tem lá ele tem um empresário que ele fica com o nome na boca o tempo todo. Ele vende que ele é muito próximo. Não sei se ele recebe uma coisa desse empresário, então não vou acusar. Mas ele ama um certo empresário aí muito famoso dentro da direita brasileira. Aí ele diz, ó. Não é que Bolsonaro poderia ter mandado o povo para casa porque nada aconteceria depois da posse. É muito pior. Bolsonaro soube dias antes do 8 de janeiro, por informações dentro do QG, que as senhoras seriam presas. Bolsonaro deveria e poderia ter avisado o povo para ir embora porque seriam presos, mas nada fez porque queria causar comoção, se vitimizar e dar um boi de piranha para o Supremo, achando que isso saciaria a sanha persecutória. Pronto. Bolsonaro sabia de tudo e deixou rolar para jogar as pessoas na cadeia porque o Supremo tinha uma sanha. Eles queriam prender alguém, então não, prende essa galera aí. Além de uma atitude canalha, não teve êxito em São Paulo. É um plano, é um plano. Isto é Bolsonaro, covarde arregado. Manteria esta história comigo se não estivesse vendo a porcaria se repetir nas próximas eleições. Pronto. Ele tem todas as histórias. Eu até digo, ó, senhor Otávio Facuri, você que estava com Priceso ontem no podcast, o Flávio Bel tá falando o tempo todo em nome do senhor. Então, eu acho que o senhor não aprova esse tipo de coisa. Eu realmente não tô sendo aqui irônico, não. Eu tenho minhas discordâncias com o Facuri, mas eu acho que isso aqui tá muito, mas muito fora da curva de uma coisa que o Facuri fosse defender. E o Facuri fosse assinar embaixo. Então, fica ligeiro aí, viu? Fica ligeiro aí que ele se vende aí como teu maior amigo, teu maior aliado. Aí o venenosinho comenta, mais tarde você vai ver cidadão sendo recebido com um tapete vermelho, uma espécie da direita. Todos já sabem qual galera recebe ele de braços abertos, né? Mas se você chama de intergaláctico, não, mas aí você não, o Bolsonaro não aglutina. Não, o problema é Bolsonaro. Fica aí chamando os críticos. Agora não pode mais criticar? Não, crítica totalmente, né, ponderada, tranquilíssima. Aí, Bolsonaro tinha dito semana passada na Ouro Verde, né, sobre o Aldo Rebelo, sem citar o nome do Aldo Rebelo, mas todo mundo sabia que era o Aldo Rebelo, quando ele falou, um deputado do PCdoB da Amazônia. É óbvio que é o Aldo Rebelo. Falam que tem gente boa em todos os partidos. Aí ele só tá no PCdoB, tinha o Aldo Rebelo lá. Aí, por algum motivo, o Estadão publicou ontem, Bolsonaro elogia ex-ministro de Lula e Dilma e diz que sonha com ele em eventual segundo mandato. Ex-presidente afirmou que Aldo Rebelo é um cara fantástico e que convidaria para comandar a Ministério da Amazônia. Aí foi aquele chororô nas últimas horas. Não dá mais, o comunista! Olavo de Carvalho estaria puxando os cabelos e isso, aquilo, aquele choro interminável, né, intergaláctico. Aí, vê como são as coisas. Esse rapaz sem cabelos aqui, chamado Rogério Anitablian, ele tá mais na esquerda, né? Ele se vê como um grande nacionalista brasileiro. Aí ele comenta o seguinte: o Anitablian honrou a escola de seus avós, foi o primeiro brasileiro a alertar publicamente. Bolsonaro disse que Aldo Rebelo é um cara fantástico e gostaria de tê-lo como ministro da Amazônia. Ou seja, né? Para a direita, Bolsonaro se vendeu para o comunismo. Para a esquerda, Aldo Rebelo se vendeu para a extrema direita. Aí o Eleva Brasil,
que tá longe de ser um bolsonarista, mas também não é lulista. São aqueles perfis que estão mais assim, estão órfãos hoje em dia. Se Aldo Rebelo aceitasse eventual cargo, não estaria se contradizendo, pois sempre afirmou que o Brasil precisa de união de forças heterogêneas. Parte da direita conservadora e da esquerda tradicional estão muito mais abertos ao diálogo para a construção de uma frente patriótica. Aí, para falar sobre isso, eu trago uma postagem aqui do Acreano, que é um rapaz que eu sei que mora realmente no Acre. Eu sou da região amazônica, nasci e moro aqui há 35 anos. Acho que tenho propriedade para falar sobre a minha região, então vai lá. Nós, amazonidas, fomos abandonados pelo nosso país há 30 anos, desde que a FHC, que vendeu nossa soberania para os Estados Unidos e Europa, que exerce esse governo através de ONGs internacionais aos milhares em nossa região, e há mais de 20 anos, Aldo Rebelo é a única pessoa sensata que defende a soberania e desenvolvimento da região amazônica, um dos poucos que entende o sofrimento e abandono do nosso povo por andar nossa região de carro e de cidade em cidade. Aldo e Bolsonaro conhecem nosso anseio de perto e, por isso, Aldo é respeitado quando o tema é meio ambiente e região amazônica. Independente de ele já ter sido do PCdoB, ele é um nacionalista que sempre defendeu o desenvolvimento do Brasil e nossa soberania. Quem acompanha seus posicionamentos percebe que ele é um cara coerente, que defende a mesma pauta há mais de 20 anos, e nós precisamos de pessoas que queiram ver o desenvolvimento da nossa região amazônica e tenham conhecimento sobre todos os recursos naturais para ajudar o nosso povo. Eu nem vi, ó. Rio Branco. Até a localização você viu que ela realmente tá no Acre, escrevendo isso daqui. Gente, eu já falei para vocês, reafirmam para o choro vir de novo. Eu acho que no tema Amazônia, ONGs, meio ambiente, mas sentava para conversar com o Aldo Rebelo fácil, mas fácil, fácil. Eu já aprendi muita coisa ouvindo Aldo Rebelo. Tem 2 dossiês históricos que não existiriam se não fosse ele. Foi pela boca dele que eu ouvi sobre a questão do roubo da borracha e dos soldados da borracha. 2 histórias que se conectam, mais ou menos se conectam, né? São coisas diferentes. Uma é a biopirataria, né? Quando o Henry lá rouba do Brasil para levar para a Inglaterra e depois quebra o ciclo da borracha no Brasil. E o outro que aconteceu durante o segundo grande conflito mundial, quando não tinha mais borracha é necessário, né? Para você fazer equipamento militar. E o Brasil que forneceu. Então teve todo um processo, tudo mais. Pessoas que foram para a Amazônia, maior confusão. Muita gente perdeu sua vida, que a condição era precária. Mas se não fosse o Brasil, né, o sacrifício brasileiro, eu acho que o desfecho poderia ter sido outro. O mundo hoje podia estar muito diferente. O outro lado teria ganhado. Se foram histórias que eu aprendi ouvindo do Rebelo. Aí o pessoal mesmo que pegou o Olavo. Esse aqui é o Olavo fazer isso. Falou, gente, na boa, eu não vou ficar aqui falar o que eu discordo, coisa do Olavo de Carvalho, etc. Sabe? Porque tem gente que parece que tem esse prazer em refutar Olavo de Carvalho. Eu não tenho esse prazer não, tô de boa. O que eu sei é o seguinte, trazer também um caso bem objetivo. Olavo, você pode pesquisar lá, ele tem tweets falando o seguinte, quem lê Lourenço Carrasco não tem nada na cabeça. Cara, eu li Lourenço Carrasco, aprendi muito com Lourenço Carrasco. O que tem de dossiê histórico por conta do Lourenço Carrasco, que vem desde o nome Dulles, a primeira vez que eu vejo, tá lá, e talvez a história do Dulles, que tem a parte 1, parte 2 aqui, talvez seja, assim, eu acho que realmente é um achado histórico, que eu nunca vi nenhum historiador tratando do que eu tratei. Eu realmente não vi ninguém abordando o papel de Dulles na história do Brasil, com a profundidade de tratar, assim, eu não vi em lugar nenhum. Então talvez, acho que eu tenho uma tese histórica que eu daria, aqui ó, achei isso. Eu me orgulho muito dessa história, foi dali. Questão do Paulo Freire, Conselho Mundial das Igrejas, as denúncias do Enéas, o Arquivo Nacional, tu coloca lá Lourenço Carrasco, não falta coisa no Arquivo Nacional. Agora fica um bando de maluco na internet, que não lê porcaria nenhuma, não tem conhecimento de nada, não quer sua própria história, é só gritaria. É só gritaria. Ontem eu vi um texto de um cara falando, eu sou do tempo que eu deixava de falar com família por conta de política. Cara, eu acho que as pessoas amadureceram e viram que isso não é bom. Eu acho que isso não é tão bacana. No primeiro momento, o cara tá muito revoltado com tudo que tá acontecendo no Brasil, mas eu acho que família acaba sendo família no final do dia, né? Eu já tive um comportamento na vida um pouco mais belicoso. Hoje em dia eu penso um pouquinho mais. E eu acho que pensar um pouquinho mais ser mesmo belicoso, eu acho que é melhor.
Quer falar que eu sou vendido pro Centrão? Pode ser. Pra mim, acho que um comportamento, sabe, de agregar, tratar a família como família, eu acho um pouco mais importante, viu? Eu realmente acho. Aí vamos lá. Ontem circulou esse vídeo aqui do André Porciúncula, acho que ele mandou muito bem mesmo. Assim, a forma como ele colocou um tema. Escuta só. Mas aí eu quero chamar a atenção. Eu vi nesse período, nessa semana que antecedeu as eleições, uma das coisas mais cretinas, mais baixas, mais vistas que eu já vi na política nacional foi a campanha de difamação contra o Eduardo. E vou lhe dizer sem medo de parecer puxa-saco, bicho. Foi uma das melhores ações em termos de relacionamento político e pessoal que eu já vi um político brasileiro já ter feito aqui nos Estados Unidos. Foi o que o Eduardo Bolsonaro fez. A capacidade de... que as pessoas acham que política é o quê? Não, mano, eu vi um sujeito na internet falando isso. Foi lá gastar dinheiro público. Primeiro que o cara foi com dinheiro privado, mas ainda que tivesse ido com dinheiro público, seria muito bem gasto, né? Porque essa ladainha do Novo, o Novo é perito em dizer isso, né? Não, porque a gente não vai economizar dinheiro público como se o dinheiro do público voltasse para o pagador de imposto, né? Eu não vou usar o dinheiro do partido, o dinheiro volta para o pagador de imposto e você vai ser restituído. Não volta, vai ser redistribuído e seus inimigos vão usar e você vai ficar ali na sua guerra assimétrica, cantando vantagem de seu inimigo ter uma bazuca e você um estilingue. Então, primeiro é esse grande mito da economia do dinheiro público. Segundo, a ideia tacanha, tapada, que a construção de relacionamento pessoal político se faz pela internet ou por cartinhas protocolares. É o convívio pessoal em qualquer relação humana, gente. Relação humana é isso, é convívio, presença, participação. Você entender a idiosincrasia do indivíduo, você entender os trejeitos dele, os cacuetes, os valores morais, fazer brincadeiras, você está ali em contato no dia a dia, você ter participação na vida dele para que ele comece a lhe enxergar como alguém importante na vida dele. O Eduardo vem construindo isso há uns bons anos aqui nos Estados Unidos. Sim, ele é próximo amigo, sim, da família, é próximo amigo do Jason, é próximo amigo de outros integrantes ali do gabinete do Trump. E graças a Deus que ele tem feito isso. Então, eu achei de uma injustiça tremenda, de uma grande babaquice, quem acusou o Eduardo Bolsonaro, você não está preocupado com os presos políticos. Inclusive, boa parte da ajuda que possa acontecer internamente aos presos políticos perpassa pela pressão internacional que está sendo construída. Então, o que vocês fizeram foi coisa assim de cretino, certo? As indiretazinhas, teve uns outros que faziam de forma mais clara e ostensiva, tinha outros que falavam que tinha outras prioridades no Brasil. Conversa fiada, bicho, assumir. Se você não tem aproximação, não tem nada demais você não ter aproximação. Aí você não teve aproximação e não foi. Agora ficar desmerecendo o trabalho do cara, desmerecendo um trabalho importante, tentando jogar a opinião pública contra esse trabalho importante. O que vocês esperavam com isso? Sabe o que vai acontecer? Na próxima vez que for uma delegação de políticos brasileiros dos Estados Unidos, você vai ter uma reação negativa da população pública. Por quê? Porque você quis fazer um joguetezinho para desmerecer um trabalho importante como tem sido feito. E vou lhe dizer, o Brasil hoje está na mesa do presidente americano, atual presidente americano, graças à política construída, ao relacionamento construído por essas pessoas. Óbvio que não foi só o Eduardo, eu digo sem medo de errar, que é o mais importante, mas não foi só ele, outros parlamentares e outras pessoas que não são parlamentares, que atuam nos bastidores, estão construindo aí essa proximidade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida o quão importante é, e o Flávio aí, que é um especialista nos Estados Unidos, sabe muito bem disso, esse relacionamento da classe política brasileira com a direita internacional. A esquerda já dá um show de bola na gente há muito tempo nisso. Eles já fazem isso há muito tempo. A gente malmente começou a fazer, e aí eu já vejo um monte de abestalhado com interesses outros. Engraçado, sempre a turminha que apoiou o picareta do Pablo Marçal, é sempre a mesma turminha, tentando desmerecer, deslegitimar, porque eles têm a esperança toda que vão criar uma nova liderança diferente do Bolsonaro, tá? Você não precisa concordar com o que o Bolsonaro disse, não precisa concordar 100% com nada. Eu não concordo 100% nem com minha esposa. Mas você precisa ser justo, você precisa ser um cara moral e honrado, certo? Eu acho que o André sabe do que ele tá falando, né? E acho que por ter convivido dentro do governo do Bolsonaro, ele também conhece alguns políticos, então tem acesso a algumas informações. Eu espero que esse racha que já existe na direita, ele fique claro para a população. Não vai mais colar. Teve algumas peças que racharam. Elas não vão mais colar. Eu não acho que algumas pessoas vão voltar pra casinha. Tô falando no plural. Não é coisa de uma pessoa. Não é uma pessoa que é o problema. Tô falando de figuras públicas. Porque realmente, cara, seria muito bacana. Muito bacana. Não adianta falar... Tá falando de quê? Não adianta falar. Porque, pô, tá falando... Não, brigue no privado, está divina direita, não sei o quê. Coisa rachou. Pra mim, assim... Pra muita aí na rede social que acompanha algumas coisas, eu fico vendo. Pra mim, tem lá no Twitter, eles vêm lá assim, ó. Tá de um lado, tá do outro. E vida que segue. Quem joga contra não é aliado. Não é assim, não, pessoa 80% igual. Cara, tu tá jogando contra o tempo todo. Tu só joga contra.
Só indiretazinha, só fomentando discurso. Ontem eu fui ver pesquisando umas coisas do vídeo hoje, aí eu fui num tweet. Tava falando de uma pessoa. Aí eu fui olhar se ela tinha comentado sobre o texto de Bolsonaro, né? Político. Aí não tinha comentado. Aí eu fui olhar no Instagram da pessoa. Rapaz, eu ia descendo no Instagram assim, descia. Não era pra procurar se tinha comentado do texto de Bolsonaro, não. Era pra eu tentar encontrar alguma coisa ligada a Bolsonaro. Aí descia. Aí eu fui encontrar uma postagem em agosto. Porque a pessoa... O negócio... Ele tava promovendo essa coisa, aí ele foi lá pra Bolsonaro ajudar a promover o produto dessa pessoa. Eu falei, rapaz, que onda é essa, bicho? Aí depois fui descendo. Aí eu falei, rapaz, aconteceu um monte de coisa que eu acho que tem relevância envolvendo Bolsonaro e tudo mais. Cara, não tem nada. Nenhum único comentário ou perseguições que Bolsonaro sofre, deixou eu comentar. Aí eu vi que tiveram algumas manifestações de rua. As manifestações de rua tiveram algumas menores, né, que Bolsonaro não participou. Essa pessoa ela falou das pessoas que estavam participando. Esse deputado falou das pessoas que estavam participando. E eu acho que esse deputado não participou dessas menores. Ele até comenta os outros deputados que foram. Aí na do 7 de setembro, ó o povo. Aí ele não comenta nada de Bolsonaro, mas comenta. Eu falei, rapaz, que viagem, viu, velho? Que viagem. Dá uma olhada aí em algum que você suspeite. Tenta assim olhar, quem que é assim que não... Nada. Tu vai assim passando assim no Instagram, não tem nada. Eu falei, que onda é essa aqui, velho? Que viagem, viu? Que viagem. Enfim, o clima acho que já não tá muito bom entre algumas pessoas já tem um bom tempo. Bom tempo mesmo. Eu, obviamente, já escutei muita coisa, né? Mas, como eu não posso mostrar, eu só gosto de falar do que eu posso mostrar, eu só digo pra você, o clima tá ruim. O clima tá ruim. Eu acho que se você parar pra perceber, você vai ver que o clima não tá dos melhores. O inimigo deu RT nessa pessoa chamado Fiorino Carioca. E o cara diz, né? Mano, eu só tenho o 2º grau. Eu não sou cientista político. Mas o que eu queria muito entender uma parada. Dirceu, Lula, o Supremo, a Globo, o Kassab, todos se preocupam com a força do Bolsonaro. Por que a direita limpia não aceita ele como líder? Sabe? Ele incomoda todo mundo. Mas não serve. Ele é o vendido pro Centrão. É o Frouxonaro. É curioso, né? Tá bom. Deus tá vendo. Mas vamos lá. Acho que só vai dar pra gente comentar isso daqui. E esse texto aqui faz até sentido com o que a gente tá comentando até então. Mas tem algumas coisas extras sobre o Trump. Tem um texto muito interessante só na BBC. Falando... Eu vou só mostrar aqui a manchete, mas você vai comentar amanhã. Esse aqui, ó. Trump não é liberal. As polêmicas propostas do novo presidente dos Estados Unidos para a economia. Isso a gente vai acabar comentando amanhã. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse texto aqui do Pablo Hortelado, eu acho que é um claro indicativo que os ventos estão mudando de direção. Pelo menos a preocupação está batendo no coração do consórcio. Você vê, ó. É urgente entender razões do voto em Trump. Nos meios esclarecidos nos Estados Unidos e fora deles, e eu acho que isso daqui também se aplica ao Brasil, as elites educadas se perguntam como foi possível que, depois de tudo, Trump tenha sido eleito novamente. Coloca Bolsonaro elegível aí pra tu ver. Como foi possível que, depois da invasão do Capitólio, das condenações judiciais, das declarações preconceituosas, o país tenha escolhido novamente? Coloca Bolsonaro aí pra tu ver. E não foi escolha hesitante. Se não houver surpresa, ele levará todos os estados pêndulo. E levou. Formou-se um abismo tão grande entre progressistas e conservadores que um fenômeno dessa magnitude, presente no país há quase 10 anos, no Brasil também, continua um enigma indecifrável para as elites educadas, igual no Brasil. Em vez de escutar a população e buscar entendê-la, abundam nos jornais e nos livros explicações condescendentes que sempre dizem de duas coisas ou uma. Ou, bem o povo é o enganado e iludido pelas fake news, pelos algoritmos das plataformas e pela genialidade dos estrategistas conservadores.
é o que falam da direita no Brasil, ou bem foi tomado pelo ressentimento e aderiu de peito aberto ao preconceito, à misoginia e tudo mais. Em outras palavras, os cidadãos são manipulados ou estão aderindo ao fascismo. É o mesmo papo utilizado no Brasil, inclusive pela Globo. Convido o leitor a deixar de lado essas explicações, ainda que por um momento, e escutar o que dizem os apoiadores de Trump a respeito de duas questões que os críticos consideram inaceitáveis. Como podem ter votado nele depois da invasão do Capitólio? Esse assunto foi bastante investigado e a resposta está em pesquisas relatadas em reportagens nos jornais. Quem o apoia acredita que a invasão não foi uma ressurreição armada insuflada por ele, mas um protesto e que houve excessos porque Trump não tem responsabilidade direta. Deixa Bolsonaro disputar 26 aí. Faz a mesma pergunta aí do dia 8. Como podem ter votado no candidato abertamente preconceituoso? Pesquisas mostram também que a imensa maioria dos republicanos não o considera preconceituoso e acredita que sua política de imigração é motivada por preocupações sinceras e não por questões de raça. Acreditam também que as declarações mais controversas de Trump são apenas formas de falar ou brincadeiras que não deveriam ser levadas a sério, tipo Bolsonaro quando fala das arroba. Se supusermos ainda que, por um momento, que os apoiadores de Trump acreditam nisso de boa fé, a partir do que lhes parece ser boas razões, porque há tamanha disparidade entre o que o povo pensa e o que pensam os críticos. Porque os críticos não pensam. Na verdade, eles pensam, eles entendem, mas eles agem de má fé, são desonestos. A resposta é dupla. Em primeiro lugar, a perspectiva trumpista é bastante subrepresentada no debate público, seja porque a imprensa tem inclinação liberal, seja porque os editores consideram irresponsável dar voz a defensores de uma posição que julgam potencialmente antidemocrática. Igual no Brasil, todos os jornalistas são basicamente de extrema esquerda lulista. O resultado é que a opinião sustentada por metade da população está ausente do debate público ilustrado. Tá no YouTube, tá na rede social, é o que sobrou para nós. A segunda explicação é que, além da clivagem política entre liberais e conservadores, há um abismo social crescente decorrente do populismo de Trump. O trumpismo é construído sobre um antagonismo discursivo que opõe o povo comum a elites tidas como corrompidas. Kamala obteve 56% do voto de quem tem curso superior. Trump, 55% de quem não fez faculdade. Trump teve 63% do protestante, 58% do católico. Kamala, 71% dos ateus. Trump obteve 64% do voto rural. Kamala, quase 60% do voto urbano. São diferenças significativas, mas também não tão grandes. Apesar disso, são diferenças suficientemente verdadeiras para sustentar a imagem de que o trumpismo é o movimento da classe trabalhadora, de gente comum, de fé cristã, que vive no interior e se opõe à elite educada, progressista e arrogante das cidades grandes. O populismo tem o estranho poder de moldar o mundo a seu discurso. Quanto mais gente adere ao populismo e quanto mais as elites ilustradas o rejeitam, mais a separação que anuncia vai se tornando verdadeira. A boa notícia é que o abismo social ainda não é tão grande. A marra é que vem se ampliando. Se deixarmos de lado as explicações simplistas de manipulação e fascismo, resta enfrentar a desconexão profunda entre as elites e o povo comum. Se as perspectivas mais simpáticas a Trump estiverem mais presentes no debate público, nos jornais e nas universidades, talvez fôssemos obrigados a admitir que algumas verdades, que consideramos evidentes, não são tão amplamente compartilhadas. O voto em Trump, antes de ser um mistério a decifrar ou um erro a corrigir, aponta para a necessidade urgente de construir pontes de entendimento que vão além do preconceito da condescendência. Diferente do Pablo Hortelado, que é um inquisidor, é um defensor ferrenho de censura nas redes, ele chama de regulamentação, que só lê os seus coleguinhas, a gente tá lendo o Pablo Hortelado, a gente tá lendo a Folha, a gente tá lendo o Estadão. Assim, não é pra se promover, não. É só falar assim, a gente realmente tá aqui, ó, vendo opiniões diversas. Escutamos o que a esquerda diz, hoje não vai dar tempo, não fica longo. A gente tá aqui vendo o Lacif, o Nicoleles, tá vendo o que os intergalácticos tá falando, tá vendo o que o povo tá falando. Tentando entender, bicho. Eu tô tentando entender de coração aberto. Vocês não. O problema é que vocês são arrogantes, prepotentes, tá? Perseguidores. Vocês não estão em busca da verdade. Esse é o problema do consórcio. Esse é o problema da esquerda. Vocês querem só continuar com o poder
Tem hora que eu realmente vejo que existe, sabe, o verdadeiro nós contra eles. Essa turminha aí que comanda o mundo, não é nem só o Brasil, o mundo, há séculos. E o povo comum, bicho, que só quer ter uma vida, sabe, de boa, em paz. Eu fico assim olhando, ó. Eu converso com várias pessoas. É difícil ouvir da boca de uma pessoa grandes aspirações. Assim, não, eu quero, sei lá, encontrar a cura, sabe, do câncer. Eu não vejo as pessoas realmente falando disso. Cara, assim, não, pô, eu queria ter uma casa, né? Queria quitar minha casa, queria ter uma vida mais de boa. Pô, eu queria ter uma condição de me aposentar, ter uma aposentadoria calma. Não, eu queria ter ali uns filhos. Não, pô, eu queria trocar de carro. Sabe, coisa, pô, 99% das pessoas que eu conheço são assim. 99%. 1% assim, for muito fora da curva, que aí tem, assim, alguma aspiração um pouco maior. Mas essa galera não, eles não aceitam, eles querem o povo na miséria. Aí vem papo de decrescimento, não, limite do crescimento, não, estamos crescendo muito rápido, não, poluição, não, mercado de carbono, identitarismo, a subrepresentação, minoria. É papo chato, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Ou só quer viver, ficar de boa, dar uma curtida, fazer umas coisas erradas, ninguém é perfeito. Mas também nada absurdo, né? Uma coisa é, sei lá, uma coisa tá aí na esbórnia do dia a dia, né? Na gandaia. Outra coisa é tu tá subtraindo o que não é teu. Ninguém tá defendendo isso. Mas, enfim, é ser um ser humano. Seus erros, seus acertos. Mas pra essa turma, pro consórcio, pra Globo, depender deles a gente nem existe. Né? Nós somos o carbono que eles querem eliminar. Enfim. Vou mandar os vídeos que eu dei play. Isso foi o do Thales, chorando na UOL, e do André, lá no Telegram, link tá na descrição. Se quiser meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Hoje, talvez eu ia até ser um pouquinho mais atrasado, mas estou de volta com a internet. Amém, Senhor. Ontem eu tirei um dossiê sem internet. Não é que eu tava sem internet, é óbvio que eu tinha um tipo de internet, mas minha internet é assim, ó. Eu clicava no tweet, levava uns 40 segundos para abrir a imagem, que aqui no estúdio não pega o sinal do 5G. Porque aqui minha casa tá na região um pouco mais baixa. Não sei se o 5G passa reto, sei que não pega direito. Nossa, que dor. Vou estar trabalhando até 6 dias mesmo, às 7 da manhã. O vídeo tá pronto às 9h15 da noite, né? Que hora que é 8h15 da manhã no Brasil. Eu falei, não, vai ainda ser um dossiê ontem. Não nos pararão, não nos pararão. Choro é livre. Dia 15 agora, né? Tem o Atlas. Setembro. Já tem, então, 21 atos publicados agora, dia 15 sai. Sei que é isso. Fico por aqui. Sigo meu trabalhinho, um pouco mais, passando no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Tem um Atlas, kimpaim.com.br. E lembra daquela curtida, compartilhada e voltar amanhã. Aquele ganho, beijo e abraço. Valeu, meus amigos. Fui.